Hoje é a segunda aula a respeito de cosmovisão cristã e na primeira aula nós tivemos uma introdução e eu gostaria de fazer um rápido resumo, uma recapitulação do que foi passado para que a gente possa adiantar, né? Bom, tanto para relembrar quanto para aqueles que não puderam assistir, o que é a cosmovisão? É o conjunto de conceitos pelos quais o homem mata e morre. A cosmovisão é aquilo que a gente acredita. Todo ser humano tem sua cosmovisão. Até os índios mais isolados do planeta, no meio da selva amazônica, aqueles que nunca tiveram contato nenhum com o homem branco, eles têm a sua cosmovisão. Todos os países, todo ser humano, Deus deu essa capacidade ao ser humano de ter a sua cosmovisão. Por exemplo, nós temos cosmovisão cristã. Nós acreditamos na palavra de Deus que nos dá conceitos, que nos dá referências para a nossa vida, para nossos valores. Essa é a nossa cosmovisão. A cosmovisão ela pode variar conforme o indivíduo, né? De um indivíduo para um indivíduo. Por exemplo, às vezes mesmo dentro da cosmovisão cristã, dentro de uma igreja, eu posso ter variações dentro da cosmovisão, né? Aqui na igreja, de repente, algum ponto da minha cosmovisão pode ser diferente da cosmovisão do pastor. É claro que eu não estou me referenciando à cosmovisão no sentido de pecado, mas sim algumas diferenças de opinião, de valores, de conceitos, tá? Pode variar de indivíduo para indivíduo, de uma religião para outra, né? Pode variar de uma região geográfica para outra e principalmente de cultura. Esse é o ponto que a gente vai abordar hoje, é um dos pontos que a gente vai abordar hoje. Segundo a Bíblia, nós estamos no fim dos tempos e quanto mais nos aproximamos, e aí a gente vê uma questão tanto prática e também religiosa, espiritual, quanto mais nos aproximamos, quanto mais o tempo passa, mais a cosmovisão do ser humano vai se tornando degenerada. Mais o ser humano, o indivíduo, vai se degenerando. Nós temos visto cada vez mais, por exemplo, questões relativas à prostituição, a nossa música, por exemplo. Olha o que a gente tem visto na mídia, o que tem passado na TV. Muitas vezes mulheres com roupas completamente indecentes e muitas coisas que a gente tem visto. Pensando nos tempos dos nossos pais, pensando nos tempos dos nossos avós, quem tem bisavô, e você retrocedendo no tempo, você sempre vê que os nossos tempos estão se degenerando cada vez mais. Isso é simplesmente o cumprimento da palavra de Deus. Porque quanto mais próximo do fim dos tempos, mais degenerado vai ficando o homem. Portanto, também a sua cosmovisão. Os conceitos que ele tem, os valores que ele possui, que ele guarda no seu coração, igualmente vão se degenerando. E, infelizmente, temos que cuidar para que os conceitos da cosmovisão cristã não se percam. Os nossos conceitos. Infelizmente, temos visto isso. Então, temos essa degeneração universal, completa, tá? Devido aos fins dos tempos, a degeneração da cosmovisão. E aí, como eu falei, a cosmovisão cristã também vem se perdendo ao longo do tempo. Lamentavelmente, nós temos visto cada vez mais os índices cada vez mais altos de divórcio dentro dos cristãos. E eu não estou falando cristãos de outras religiões, católicos, eu estou falando crentes, evangélicos. Divórcio, adultério, entende? Uso de drogas, enfim, prostituição entre os jovens. Hoje em dia já vem se popularizando no planeta e infelizmente vem entrando na igreja, vem entrando cada vez mais na igreja. E esse é um dos objetivos dessas aulas, desse curso de cosmovisão. Combater isso, combater a entrada da cosmovisão mundana dentro da igreja, dentro das nossas famílias.
Também vimos na aula passada que muitas desses conceitos, dessa degeneração que vem ocorrendo, ela é planejada, isso mesmo, ela é planejada. Por exemplo, e se usam estratégias para isso. Por exemplo, eu citei a janela de Overton, como que funciona, não sei se vocês lembram. Eu tenho uma sociedade, por exemplo, eu tenho um determinado grupo de políticos que é a favor do aborto. Eu tenho um determinado grupo de políticos que é a favor do aborto. E a realidade é que, vamos dizer, há 20 anos atrás, hoje, há 20 anos atrás, é completamente proibido o aborto. E o objetivo deles é que seja completamente liberado. Eles não conseguem alterar, criar leis, conseguem aprovar leis, eles não conseguem uma aprovação popular, não conseguem relevância para conseguir aprovar uma lei de um determinado tempo curto, tirando desse estado de proibição total para liberação total. Então, o que eles fazem? Ao longo do tempo, ao longo dos anos, eles vão dando um passo de cada vez, como se fosse uma escada. Tudo bem, está totalmente liberado, vamos dizer que há 15 anos, 20 anos atrás. Hoje é totalmente liberado, mas o que a gente pode fazer? Peraí, sociedade, mas no caso da mãe ter um filho com Down, pode liberar? O filho com Down? Não, pode liberar, na verdade até bom para o filho que vai sofrer. Tem crente que pensa assim. Existem países que já erradicaram Down, que não tem mais Down. E não é que não nascem, é que eles são abortados. Então, aí a sociedade, não, no caso de Down, tá bom, vamos liberar no caso de Down. Aí mais para frente, depois de 10 anos, aquilo se populariza, é normal, se tornou convencional, a sociedade pratica, entende? Não, mas no caso de a mãe abandonada e não ter condições financeiras para cuidar do filho, vai passar fome, a mãe está na rua, alguma coisa assim, vamos liberar nesse caso? Não, tudo bem, com uma certa dificuldade aprova. E assim vai, de degrau em degrau, cada vez mais saindo do estado do totalmente proibido para o totalmente permitido. E até que no ponto final, depois de 10, 15 anos, isso é somente uma reengenharia, tá? É uma reengenharia social. A reengenharia social ela não tem precisão, mas ela tem uma previsão. Tá? Eu não sei dizer em quanto tempo eles podem conseguir aprovar completamente, mas eles têm a previsão de que vão conseguir. Pode levar 5 anos, 10, 20. Depende da resistência da sociedade, principalmente da resistência no sentido da igreja, dos evangélicos, e não só dos evangélicos, mas da própria comunidade. Ela foi baseada nos conceitos judaicos cristãos. Quanto mais esses conceitos vão se degenerando, mais facilmente avança essa agenda. Mais facilmente avança e mais rapidamente. Então, é difícil dizer, não, 10, 15, 5 anos, não se sabe, mas se sabe que o objetivo é esse e que já está em curso. Tá? Então, existe uma reengenharia social, existe uma forma premeditada e planejada de homens e mulheres que têm a intenção exatamente, eles não têm muitas vezes, a minha intenção é degenerar, a minha intenção é que o homem se perca. Muitas vezes eles não têm intenção. Muitas vezes eles pensam que aquilo vai ser bom para a sociedade. Realmente são enganados, como por exemplo, liberação de drogas. A liberação de drogas, há pouco tempo atrás já estavam falando de liberação em casos medicinais. Hoje em dia é completamente proibido. Qual que é o primeiro passo? Vamos liberar nos casos medicinais, só nos casos medicinais. Aí daqui a pouco outro passo em qual sentido? Na liberação total. Essa é a janela de Overton, tá bom? Pode passar para o próximo. Bom, a cosmovisão é um conjunto de crenças fundamentais. Todo ser
todo ser humano possui uma sua cosmovisão, ela pode ser consciente ou inconsciente. Existem certas coisas na minha cosmovisão que são conscientes. Como eu estou falando aqui, bom, nós somos o cristão, e eu não estou falando só do evangelho, o cristão católico também, das outras religiões, ele naturalmente, se ele for praticante, se ele for mais instruído, ele naturalmente vai ser contra o exemplo que eu acabei de dar, o aborto, contra a liberação de drogas, né? Isso é de forma consciente, mas existem questões de forma inconsciente da nossa cosmovisão, e aí já eu saio um pouco da religião nesse momento para dar um exemplo, como por exemplo até leis da física. Existem coisas que nós simplesmente assumimos, pressuposições que são assumidas de forma inconsciente. Por exemplo, as leis da física. Se eu estou com o meu pé aqui e eu deixo o meu copo cair, qual é a coisa que eu vou fazer? Qual é o reflexo que eu tenho? Tirar o pé. Porque eu sei que aquele copo vai cair no chão. Vocês, quando sentaram aqui, quando chegaram aqui, ninguém ficou testando para ver se o banco suportava o peso, porque vocês assumiram que esse banco é resistente o suficiente para suportar vocês sentados. Agora, se vocês, ao entrarem nessa porta, tivessem visto que os bancos eram de palha, o que vocês iam fazer? Testar. Iam verificar, iam ter receio. Por quê? Porque são coisas que a gente assume, que vocês presumiram. Ninguém pensou em banco hoje, provavelmente. Né? Você simplesmente assumiu inconscientemente, veja que foi completamente inconsciente, e agora está sentado aí confiando que esse banco não vai cair e machucar você, senão vocês não estariam sentados. Entende? Então são as coisas inconscientes que assumimos. O problema de assumir coisas inconscientes é que muitas vezes absorvemos valores da sociedade que não são cristãos. E muitas vezes desconhecemos que aquilo que estamos assumindo, aquilo que está na nossa base, aquilo que está fundamentando o nosso pensamento, e vejam que eu estou falando de conceitos, eu estou falando de valores. O valor do ser humano, o conceito do ser humano é o que ele é, molda o que ele é. Simplesmente molda o ser humano. Então, eu acabo absorvendo valores mundanos que de repente eu não sei que são mundanos, e eu começo a ter atitudes por causa desses valores. Então, muitas vezes eu não estou falando nem de falando de pecado nesse momento. Eu estou falando de iniquidade, que eu vou falar mais adiante. Eu estou falando de pecados por ignorância, pecados por desconhecimento. Tá? Também o coletivismo, para vocês verem esse conceito do coletivismo, como existem coisas que são instinto. Por exemplo, se você está numa rua, inclusive eu já vi até pegadinhas, você pode até ver pegadinha assim. Você está andando numa rua, num sentido, e você vê um monte de gente correndo na tua direção, assustado. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Vai virar e correr. Você não vai lá verificar o quê? Você assume, a sua cosmovisão assume que tem um perigo iminente lá que você tem que correr. Sair daí você vai correr no mesmo sentido, igual boi, igual uma manada de boi. Entende? É manada? Desculpa. Você vai correr junto com a multidão. Não só por medo de que você seja atropelado, pisoteado, mas por medo do que eles têm medo. E você não sabe nem o que é. Você não sabe nem se é verdadeiro. Entende? Então, aqui é exatamente essa situação que a gente vê aqui. Por quê? Porque eu tenho esse valor, eu tenho essa cosmovisão, de que se eu vejo pessoas correndo de um perigo, esse perigo também pode me afetar. Vocês entendem? É inconsciente, é inconsciente, instintivo. Outra questão, também relacionada à cosmovisão, iniquidade. E aí já estamos entrando cada vez mais profundamente na questão do pecado. O que acontece? A iniquidade, ela é diferente do pecado. Muitas pessoas pensam que a iniquidade ela é o pecado. Não. A iniquidade é o pecado, sim, mas ela é mais grave. Entre aspas, podemos dizer que ela é mais grave porque ela é a vida em pecado.
Por exemplo, se eu vou lá e contei uma mentira no meu trabalho, eu pequei. Agora, se eu tenho mania de mentir para onde eu vou, no meu negócio, na igreja, onde eu estiver, isso é iniquidade. Eu estou constantemente cometendo aquele mesmo pecado. Essa que é a diferença da iniquidade e do pecado comum. O que acontece é que na iniquidade, o ser humano, ele se degenera. A consciência do ser humano se degenera, se cauteriza. E ele não sente mais o pecado. Ele muitas vezes passa a praticar aquilo como se fosse normal. Entende? Existem profissões que é praticamente via de regra, é praticamente regra mentir. Por exemplo, direito, os advogados. E aí a gente tem muito crente que trabalha mentindo, porque é a profissão dele, ele não sente. Não, todo mundo faz, todo advogado faz isso. Eu sei que o meu cliente é culpado, ele confessou para mim um crime, mas eu vou dizer que ele é inocente, eu vou inventar, eu vou buscar saídas para inocentá-lo, por mais que eu saiba que ele é culpado. Essa é a minha profissão. A minha religião, à parte, aqui é a minha profissão. Vocês entendem? A iniquidade. Crente, por exemplo, que se envolve em adultério. Tem crente que pastor, inclusive, que se envolve e vai com uma outra, com outra. Lá, uma cidade onde eu já estive, eu tive o desprazer de conhecer um pastor que se envolvia com outras mulheres e que a igreja não falava nada, não tinha escondido. Isso é iniquidade. E a iniquidade, o pecado, ele vai corroendo o homem, vai degenerando a sua visão. Ele faz o homem não sentir, muitas vezes, que está pecando. Então, seja pela simples prática, ou seja porque os outros também fazem. Então, nós precisamos nos tornar conscientes para obter coerência cristã. Nós precisamos nos tornar conscientes da questão do coletivismo, ou seja, o que a sociedade pensa? Não, todo mundo pensa assim, é normal ter relação sexual antes do casamento com a namorada. Hoje em dia, nas igrejas, todo mundo tem, é normal. Isso é coletivismo, é a cosmovisão coletiva. Isso a gente tem que saber, a gente tem que conhecer. A iniquidade também. A iniquidade, muitas vezes, a gente está fazendo e não sabe. Então, tanto o pecado por iniquidade, quanto o pecado por ignorância. As coisas inconscientes também que nós podemos fazer. Então, o conhecimento da palavra é o que vai nos revelar isso, é o que vai nos revelar o que nós estamos praticando lá na nossa base, no nosso fundamento. Muita gente fala a respeito da justificativa cultural, tá? Não existe cultura relativa. Todos agradam ou desagradam a Deus. Porque muita gente fala, poligamia. Até hoje, na região islã, né, nos muçulmanos, é comum. Não, pastor, isso aí é presbítero, isso aí é comum. Isso é o costume deles, a religião deles. A gente tem que respeitar a cultura deles. Não, existe só uma verdade. A partir do momento que existe somente uma verdade, existe somente a cultura que agrada ou desagrada a Deus, acabou. Não existe, para os muçulmanos Deus perdoa, para os cristãos Deus não perdoa. A poligamia é pecado, ela é cultural, mas é pecado. Culto a deuses estranhos, candomblé, as religiões afro, que são tão defendidas, né? Por quê? Porque dizem que faz parte da cultura, né? Inclusive, existe o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Isso é um instituto brasileiro, que ele é responsável pelo registro e de tombamento dos itens históricos. Por exemplo, esse prédio é histórico, é tombado. O que acontece? É feito um registro, para que ele seja tombado, é feito um reconhecimento através do IPHAN.
Ele reconhece que aquele prédio lá é de 1800 e não sei quanto, aquele prédio não pode ser tocado, não pode ser alterado, não pode ser descaracterizado, a não ser com autorização, estudo prévio, etc. Isso acontece com obras de arte, isso acontece com edifícios, isso acontece com urbanismo, acontece também com a cultura. O acarajé, por exemplo, que é aquele alimento baiano, historicamente ele é dedicado a Iemanjá, aos deuses afro. O acarajé é tombado historicamente. Aquela comida, aquele pão, é tombado como parte da religião afro-brasileira. O candomblé, ele também é tombado. A partir do momento que isso é tombado, você tem, o Estado tem o dever de preservação daquilo, seja um prédio, seja uma obra, seja uma rua, um calçamento, o acarajé, o candomblé e por aí vai. Isso é a cultura. Isso é a cultura. Adultério. Aqui eu coloquei, por exemplo, outra cultura, os esquimós. Eles têm um costume, eu acredito que muitos já ouviram falar. Os povos mais distantes, eles têm o costume eles são bem isolados, eles têm o costume de, quando tem um visitante, que é algo muito raro, oferecer a própria esposa, para aquecer, para dormir junto com o visitante. Vocês podem pesquisar isso na internet. Quando um chefe esquimó recebe um visitante que vem de longe, ele tem esse costume de oferecer a própria esposa. Ah, não, presbítero, isso é cultura deles. Isso é cultura, mas é pecado. Não adianta. Corrupção. Eu tive aqui no Paraguai e lá, infelizmente, a polícia ela tem uma corrupção completa, uma corrupção assim, como eu diria, quase que oficial. É uma corrupção tão complicada que, se você for denunciar o policial para o chefe dele, ele não vai fazer nada, porque o chefe dele também está recebendo dinheiro. Sistêmica, essa era a palavra que eu queria. É uma corrupção sistêmica. E muitos falam, não, aqui é assim mesmo, dá 30 mil, 50 mil para o policial e pronto. É corrupção. Não existe, não, é cultural. Não, é corrupção. Infanticídio dos índios. Eu tinha imagens, eu acabei não colocando de tão forte que são as imagens, mas se você colocar infanticídio indígena no Google, você vai encontrar imagens fortes. O que eles costumam fazer, os povos mais isolados, não só tão isolados até, eles matam as crianças que nascem defeituosas. Por isso você não vê índio aleijado, índio com problemas diversos. Os bebês, as crianças que nascem com algum problema, eles são sacrificados, eles enterram viva a criança. Enterram viva. E vocês acreditam que políticos há muitos anos vêm batalhando contra os missionários que entram nessas aldeias para falar de Cristo e salvar essas crianças? Existem leis que protegem não as crianças, protegem esse costume. É mais importante o costume, a cultura, do que a vida da criança. E eles falam que nós, missionários, estamos levando a destruição dessa cultura, da sua cultura, da cultura indígena, para dentro da aldeia, quando nós vamos lá pregar o Evangelho e esclarecer a respeito do infanticídio, do homicídio de crianças, de bebês. Para esses políticos é mais importante que a cultura seja preservada e os bebês, mesmo que os bebês tenham que ser mortos. Isso é cultura. Vejam a força, o peso, o valor, a relevância que tem os valores da cultura. Tá ok? Pode passar para o próximo. Bom, e aí o que acontece? Toda cosmovisão ou imita uma cultura.
cultura. Os cristãos, lamentavelmente, eles têm o costume de rejeitar a cultura, porque eles associam aquilo, a cultura, eles quase sempre associam algo mundano. Tá? Então, o que acontece? Não, isso aí tem que ter cuidado, essa cultura tem que ter cuidado. Muitos cristãos fazem isso, tem essa certa rejeição. Só que o homem, o ser humano, inclusive o cristão, é um ser naturalmente cultural. Quem faz algo, cultiva. E cultiva a cultura. É o costume que vai passando de geração em geração. Não, por mais que eu não queira, eu estou ou imitando ou gerando cultura. E aí o que acontece? Como eles têm aversão à cultura, o resultado é que eles não geram cultura, mas seguem adaptações com filtros. Por exemplo, a onda gospel. A onda gospel. Eu tenho o skate, onde o pessoal bebe, né? E faz campeonato, etc. Aí as igrejas criam o quê? O skate gospel. Não, skate gospel, a gente chama a meninada aqui, põe uns hinos bacana, põe eles para louvar. É o encontro do skate festival do skate gospel. Não que isso seja errado, né? Mas eu só estou citando um exemplo. Festa gospel, vocês já escutaram isso? Festa gospel. Isso aí já tem seus problemas, né? Festa gospel, de onde se tirou? Festa sertaneja. Se muda as músicas, muda um pouco as roupas, e olha que nem sempre, e pronto, é festa gospel, é festa para Deus. Como falou aquela Gretchen, não, agora eu sou de Deus, agora eu rebolo para Deus. Falou isso? Entendem? Então, a partir do momento que o cristão tem aversão à cultura, ele passa a não gerar mais cultura, ele faz adaptações, passa a seguir com filtros, ele tira aquilo que é mais discrepante e adapta para a sua realidade, mas não gera cultura. Como que o cristão pode gerar cultura? Como que podemos gerar cultura? Esse é o desafio. Essa é uma pergunta que a gente vai tentar responder ao longo desse curso. Mas não existe indivíduo, não existe sociedade que mais gerou cultura na história de todas as sociedades, de toda a civilização, do que o cristão. Por isso que nós temos a sociedade judaico-cristã. Nós geramos cultura já. Há muitos anos atrás já foi gerada a cultura. Cristo veio e nos norteou a nossa cultura. E nós desenvolvemos costumes através desses conceitos que Cristo foi passando. Por exemplo, essa cultura que nós geramos, ela mudou o mundo. Eu vou dar um exemplo. As músicas líricas, os cantos líricos, de onde eles vieram? O conceito todo de orquestra, de canto, de música clássica, de onde vieram? Das igrejas. Nós geramos essa cultura, que mudou o mundo. Esse é só um exemplo. Tá? Próximo. Bom, então, a partir desse momento, a gente tem que ter colocado esses pressupostos, tá? A gente tem que ver que o homem, ele gera cultura, né? Se o homem gera cultura, muitas pessoas falam que ele é o homem, só é capaz de gerar cultura o Homo sapiens, né? Que é o homem que pensa. Só que ele tem um problema. Existe diferença entre o que a ciência chama de Homo sapiens e o Homo religiosus. O homem, na verdade, ele não é o que pensa. A partir do momento que a gente começa a ver a questão da cosmovisão, nós descobrimos que o homem não só é o que pensa, mas é aquilo que ele se agarra. O homem não é o que pensa, é aquilo ao que seu coração se apega. Por quê? Porque Deus fez o homem para adorar, para o seu louvor. Deus fez o homem para o seu louvor. Os animais do campo me honrarão. Os chacais, os avestruzes, porque porei água no deserto e o rio no ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido.
povo que formei para mim, para que proclamasse a minha adoração. Vejam, Deus criou não só o homem, mas Deus criou o planeta. Toda a criação foi feita para adorar e louvar ao Senhor. Então, nós fomos feitos para adorar. Se nós fomos feitos para adorar, podemos adorar somente duas coisas: adorar a Deus, e quando o homem não adora a Deus, consequentemente ele vai adorar a criação. Todo ser humano, inclusive o ateu, ou ele adora a Deus, ou ele adora a criação. Então, e aí existem vários tipos, existem crenças, por exemplo, que adoram animais. Existem práticas, hoje em dia, que adoram animais também. Não estou falando de religião. Por exemplo, a questão do veganismo. Deus colocou uma ordem para que nós subjugássemos a criação. Deus colocou a criação debaixo dos nossos pés para nos servir. E o veganismo, a intenção dele é servir a criação. Você não pode tocar no animal. Você tem que comer, por mais que tenha proteína cientificamente provada, etc. Você tem que comer vegetal, você tem que amar o animal, você tem que amar o animal. É claro que a gente tem que cuidar dos animais. Eu não estou falando, de forma nenhuma a gente aprova que se cuide mal, que se maltrate. Isso também não, com certeza, isso também, da mesma forma, está errado. Mas você passar a se privar de uma alimentação que Deus deu, Deus disse mata e come, entende? Foi ordem, entende? Por causa do animal, por causa do ser, você baixa o ser humano, que é feito a imagem de Deus, e eleva o animal, tá? Então, seja o dinheiro, tá? O ateu ele vai ter outra adoração. Pode ser a adoração do dinheiro, pode ser a prostituição, pode ser a pornografia, pode ser o que for, mas ele vai adorar outra coisa. O ateu também adora, porque o ateu foi feito para adorar, assim como eu, assim como você. Isso é muito importante saber. Tá? Então, a partir do momento que Deus fez o homem para adorar, o homo religiosos, ele é mais importante do que o homo sapiens. Por quê? Porque se eu fui feito para adorar, eu tenho essa cosmovisão, eu tenho esses conceitos, e são esses conceitos que eu tenho que vão me fazer pensar. Vocês entenderam? Como isso aqui vem primeiro do que esse, aqui, a partir do momento que eu tenho essa necessidade de adoração, que eu tenho a necessidade de religião, que eu passo a adorar o dinheiro, por exemplo, vou dar um exemplo bem rápido, bem fácil. Se eu passo a adorar o dinheiro, eu começo a viver em custa disso, em prol disso, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu não sou o homem que pensa, eu sou o homem que adora o dinheiro e, portanto, pensa no dinheiro. Eu não sou, se eu começo a adorar seja o que for, o dinheiro eu acho que é a questão mais simples, mais fácil de entender. Mas primeiro vem a minha cosmovisão, os meus conceitos, os meus valores, aquilo que eu tenho lá na minha fundação, no meu mais profundo ser, e depois isso me faz pensar. Os conceitos que eu possuo é que me faz pensar. Então vem primeiro esse homem homo sapiens, ele é consequência desse homem que foi feito para adorar. E ele tem uma cosmovisão que adora a criação ou adora a Deus. Pode passar. Dentro disso, o que acontece? Um fato que vem ocorrendo já há muito tempo é o que a gente chama de compartimentação da cosmovisão cristã. Tá? Então, criou-se uma dicotomia entre o sagrado e o secular. O que acontece? A cosmovisão é como se fosse, essa dicotomia é como se fosse essa visão aqui. Eu tenho aqui uma planta, uma casa, uma planta de uma casa, e aqui no fundo eu tenho um quartinho. Praticamente essa questão da espiritualidade, por exemplo, espiritualidade versus profissionalismo. É o Wesley, né? Wesley,
o que você faz? Qual é a sua profissão? Hoje eu sou seminarista. Desculpa. Então você é um caso à parte. Eu posso citar a anterior. Eu trabalhava produzindo relatório. Produzindo relatório. De repente o teu chefe chegava, Wesley, eu preciso que você mude alguma coisa no relatório. Você sabe que você poderia saber que era mentira. Ah, não, chefe, mas eu não posso. Olha, Wesley, uma coisa é da religião, lá na igreja, como você quiser, outra coisa é aqui. Aqui você tem que ser profissional. Você entendeu? Está aqui a tua religião, está aqui o teu encontro com Deus, desculpa, não estou falando, tá? Eu estou falando da convivência com Deus, e está aqui a tua vida, está aqui o teu compartimento pessoal, está aqui o teu compartimento profissional, está aqui a tua educação, está tudo aqui, e isolado lá no quartinho do fundo está a tua religião. Essa dicotomia, entende? Entre o sagrado e o secular. Isso aqui é o secular, é a tua vida. Isso aqui é o sagrado. Esse é o conceito que muitos vêm fazendo essa compartimentação. E nós, cristãos, lamentavelmente, estamos nos acostumando a esse tipo de visão. Quanto mais nos acostumamos, menos isso aqui vai ter importância. Sendo que, na verdade, o que a Bíblia diz é que isso aqui é que deveria fundamentar tudo isso aqui. Cada compartimento da nossa vida. Então a gente tem religião versus ciência. O rapaz vai para a faculdade, começa a estudar, ele aprendeu quando criancinha que na igreja que Deus criou o homem a partir do pó, Deus criou Eva a partir da costela de Adão, etc. Aquilo que a gente já conhece. Aí ele vai para a faculdade e começa a estudar biologia. Ele diz, não, peraí, e o Big Bang? Não foi uma explosão assim? Mas professor, não, João, vamos falar de ciência, então. Você está falando de religião, todo mundo ri dele. João, por favor, né? Você está achando que Deus criou lá? Por favor. Estamos falando de ciência, não estamos falando de religião, dicotomia. Separa religião e ciência. A partir do momento que você está separando religião e ciência, você está fazendo a mesma coisa que isso aqui. A nossa religião, o conhecimento cristão, ele deveria também fundamentar a ciência, porque Deus criou a ciência. Não foi criação do homem. Deus criou a ciência. Estado laico versus civilização judaico-cristã. Vocês já escutaram? Tanto? Com certeza vocês já devem ter escutado. O Estado é laico. Por favor, não começa. Não venha com essa história. O Estado é laico. Por exemplo, esse nosso presidente, volta e meia ele vai a cultos. Eu não estou apoiando nem criticando a questão dele, do que ele faz, se ele usa politicamente ou não, enfim, isso é com ele e com Deus. Mas, quando apareciam fotos dele orando, com o pessoal orando, colocando a cabeça dele, que isso, que absurdo, o Estado é laico. Vocês já não escutaram isso? Não escutaram? Você vê na internet o tempo todo, esse tempo mesmo, atrás, essa semana, parem de falar de Jesus, por favor, o Estado é laico. Entendeu? Essa dualidade. Civilização judaico-cristãos, conceitos judaico-cristãos e o Estado laico. Todos isso aqui a gente vai abordar. Eu só estou explicando rapidamente para que vocês possam pegar um panorama. Então, o resultado é que a cosmovisão cristã não transforma tudo. O que a Bíblia diz é que que o Espírito Santo de Deus, que o Evangelho verdadeiro, ele é a fundação de toda a casa. Nós retiramos essa fundação e não fazemos a nossa casa sobre ela e isolamos lá no fundo. Essa é a dicotomia secular e sagrado. Esse é o nosso erro. Isso deveria estar aqui, seja para o nosso trabalho, seja para o nosso relacionamento pessoal amoroso, seja para a nossa educação, seja para os nossos amigos, tudo, completamente, 100%. Isso aqui é a proposta que Deus nos deu. E isso aqui é o que temos feito nas nossas igrejas, lamentavelmente. Mas isso teve um motivo, isso teve um início.
E esse início é histórico. E aí, na Idade Média, o que aconteceu foi a igreja passou a descrever o trabalho do monge como superior. Tá? O trabalho do monge valia mais do que o trabalho do operário convencional. Isso aconteceu na Idade Média. Tá? E aí foi quando começou essa dicotomia, separar o trabalho religioso versus a profissão. Se eu te pergunto assim, se eu perguntar para vocês assim, qual é a sua profissão? Sou operador, agente de correios. Agente. Você trabalha na obra de Deus? Sim ou não? Na obra de Deus? Não. Por quê? Porque nós pensamos que trabalhar na obra de Deus é o quê? É ser pastor. Não é verdade? Tá? Então, nós pensamos que trabalhar na obra de Deus é ser pastor, é se dedicar profissionalmente, tá? Porque não é uma profissão, é um chamado, é algo muito mais profundo, tá? Então, nós cristãos, veja só, absorvemos isso e nem sabemos. Não sabemos que eu posso ser um arquiteto que trabalha como arquiteto e que se dedica ao trabalho de arquiteto, e sendo arquiteto ele também trabalha na obra. Não sabemos que eu posso ser engenheiro, porteiro, vigilante, seja o que for, e eu também trabalho na obra. Vocês entenderam? Não existe isso aqui. Isso aqui foi resultado da Idade Média. Então, os evangélicos herdaram essa cosmovisão. Vocês viram como tem coisas que estão escondidas que a gente não sabe? O trabalho da obra não é só o trabalho do pastor. Você pode ser uma professora, você pode ter qualquer outra profissão e trabalhar na obra. A reforma protestante veio para quebrar esse dualismo, né? E eu pediria que alguém abra 1 Pedro 2,9 e leia, por favor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o conceito, sacerdócio real. Todos somos iguais. O pastor, o médico, o engenheiro, o porteiro, o lixeiro, o gari, todos eles são trabalhadores da obra do Senhor. Todos iguais. Não existe mais, como pregado antigamente, na época da Idade Média, um cargo superior. Porque eles falavam que se dedicar ao ministério era algo superior. Não existe mais. Todos somos sacerdócio real. Todos somos nação santa, raça eleita. Seja o que for. Então, a pergunta que eu quero deixar é: como ser um profissional que trabalha para Deus também? Um profissional que trabalha para Deus. Como que nós podemos nos dedicar dentro do nosso trabalho, fazendo com que trabalhemos, seja lá o que for, seja lá fazendo o que for, trabalhando na obra do Senhor. Então, essa basicamente é a pergunta, esses conceitos que a gente tem que ir desvendando, tá? E que a gente vai desvendando no curso de Cosmovisão para começar a refletir o nosso dia a dia, para começar a pensar o que pode ser feito, como pode ser melhorado, como que é, na verdade, que devemos fazer para obedecer ao Evangelho dentro de muitas coisas que muitas vezes desconhecemos. E a Cosmovisão, o que mais me agrada da Cosmovisão é que ela sempre vai ter um uso prático. Sempre vai ter um uso prático da situação. Entende? Como que eu vou trazer isso para a minha realidade? Então, essa é a questão que eu gostaria de deixar com vocês. Como ser um profissional que trabalha para Deus? Será que só se eu não mentir, se eu não humilhar ninguém, se de repente eu fizer uma reunião de oração no meu trabalho,
Se eu falar de Jesus para os outros, será que é isso? Bom, essa pergunta eu vou deixar para a próxima aula.